Afinal de contas, estudar demais atrapalha o seu rendimento? Salve, salve, meu caro estudante, minha cara estudante, seja muito bem-vindo ao canal do Projeto Estudo Fácil, um projeto que vai te ensinar a ser um estudante melhor. Eu sou o professor Caio Bentes, eu ajudo vários alunos a atingirem melhores resultados através de técnicas de estudo de alto rendimento. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico, que é justamente a quantidade de estudos. E a gente vai falar muita coisa sobre isso, fique atento, fique até o final desse vídeo. E antes de mais nada, se você está vendo esse vídeo, esse conteúdo no YouTube, não se esqueça de se inscrever, assinar o sino das notificações para você não perder nenhuma dica, tem muita dica bacana aqui. Então se inscreve, ativa o sino das notificações para você ficar realmente ligado nessas super dicas que eu vou dar aqui hoje. E muitas outras que vão vir para frente, e você também pode aí pegar vídeos antigos e pegar outras dicas muito bacanas. Se você está vendo esse vídeo em outra plataforma como Instagram, Facebook, Telegram, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Não se esqueça também de seguir a gente no Instagram, tem link na descrição, Facebook tem link na descrição, entrar na nossa comunidade aí do Telegram, lá você consegue ter acesso ao nosso material em primeira mão. Então, não só tem benefício. Bem, pessoal, vamos iniciar aqui falando sobre a definição de estudar demais. Estudar demais vai te atrapalhar? Sim e não ao mesmo tempo. Essa é uma resposta um pouco ambígua. Eu não posso dizer nem que sim, nem posso nem dizer que não, porque depende de alguns fatores que você tem que levar em consideração. O primeiro fator que você tem que levar em consideração é como é que você está estudando. O seu estudo, se você está estudando de forma equivocada, desorganizada, desorientada, você simplesmente senta na cadeira e começa a estudar aleatoriamente, que vier na frente sem organização, sem rumo, sem planejamento, sem meta, estudar demais vai te exaurir. Então, nesse caso, sim, estudar demais vai te fazer ter um rendimento muito pior. O simples fato de você estudar de forma desorganizada já vai te proporcionar um rendimento ruim. E você fazer isso horas a fio, dias a fio, meses a fio, vai piorar ainda mais o seu rendimento. E aí, quando nós estudamos de forma organizada, de forma inteligente, com cronograma, com organização, com planilha, com técnicas de estudo, com as pausas certas no estudo, com o foco certo, com o hiperfoco direcionado, com o tempo limite definido, aí sim você pode estudar meses, anos, que você não vai se exaurir. Porque você está fazendo isso de forma inteligente, você está fazendo isso de forma que você não vai consumir toda a sua energia mental, toda a sua energia física. Então estudar de forma inteligente te proporciona, sim, estudar longos períodos, tanto no dia quanto no decorrer longo prazo, como meses, anos. Pessoas que estudam muito para concurso, por exemplo, estudam muito tempo, 4, 5 anos às vezes, para passar num concurso de alta concorrência. E aí muitas vezes você começa a estudar e com 6 meses de estudo você está exaurido, porque você não está estudando de forma inteligente. Então quando você tem um planejamento, tem uma organização, tem todo um cronograma a ser seguido, estuda de forma certa, você realmente consegue atingir melhores resultados na hora de estudar. E aí consegue também prolongar e muito. Você pode estudar anos a fio muito de alto rendimento. Eu gosto de comparar o estudante de alto rendimento com um atleta de alto rendimento. Atletas de alto rendimento, geralmente, os de alto rendimento mesmo, eles ficam anos em alta. Então, você também pode ser um atleta de alto rendimento. Não me leve a mal, o seu condicionamento físico faz diferença sim no alto rendimento do seu estudo. Porém, o mais importante está aqui, ó. Como é que você lida, como você treina, como você exercita, como você lidar com a sua mente. É aqui que está seu principal objetivo. Você, para ser de alto nível, você tem que ter planejamento. E aí você consegue aí ficar longas jornadas estudando. Bem, eu vou dividir isso aqui em duas partes. A parte do estudo desordenado e suas consequências terríveis e o estudo organizado e suas consequências benéficas. Então vamos lá, vamos começar basicamente pelo estudo desorganizado. Eu vou listar aqui algumas coisas que acontecem quando você estuda desorganizadamente por muitas horas, por um período de tempo maior, e faz isso consequentemente durante alguns dias ou até meses. Você vai perceber que você vai estar
muito mais cansado, muito mais exaurido do que você imaginou que estaria nesse ponto. O primeiro ponto maléfico de estudar desorganizadamente por um longo período é o esquecimento de conteúdo. Você com certeza já se pegou estudando horas, muito mesmo, e no dia seguinte não lembra de nada. Isso acontece porque você está estudando de forma errada. Você não está se organizando, você não está dando as pausas corretas no seu estudo. Você fica estudando 4, 5, 6, 7 horas seguidas sem dar o descanso para sua mente. Você tem que entender que o seu cérebro, ele é um músculo, como qualquer outro. Ele tem um limite de funcionamento em alto rendimento. Vamos fazer uma analogia. Imagina que o seu cérebro é um motor e você quer levar ele à máxima potência. Então você coloca uma super pressão nesse motor. Então você vai lá e atinge essa pressão. Depois que você atinge essa pressão tem um limite. Então você vai chegar nesse limite. Se você fizer isso de uma vez só, você vai forçar o motor e até o seu resultado pode ser rápido. Porém, ele vai cair rapidamente. No estudo não é diferente. Se você fica 8 horas seguidas estudando, o grau de fixação do seu conteúdo é baixíssimo. E aí o que acontece é que você tem um rendimento péssimo. E você gastou o seu bem mais precioso, que é o tempo de estudo. Você gastou horas de estudo e não aprendeu quase nada. Então é muito importante você se atentar às pausas que você dá para o seu estudo. Eu vou falar disso um pouco mais para frente. Mas se você estudar longas horas seguidas de forma direta, você não vai conseguir ter um bom rendimento. Você pode aprender muito naquela curva de aprendizado. Ela cai rapidamente. Então é importante ressaltar que nós temos sim uma curva de aprendizado. Então você começou nesse ponto e chegou até aqui e estudou. Olha só que legal. Quando chegou nesse ponto aqui, passou um tempo, o seu aprendizado caiu. Porque você estudou muito, aprendeu muito, mas logo depois caiu. Qual é a alternativa perfeita para essa situação? É basicamente você estudar pequenos intervalos, esquece, pequenos intervalos, esquece, pequenos intervalos, esquece. Ou seja, você está parcelando essa curva de aprendizado e diminuindo a sua curva de esquecimento, consequentemente aumentando a sua taxa de fixação de conteúdo na sua cabeça. O outro malefício de estudar longas horas seguidas sem planejamento é o cansaço mental. Você fica exaurido, chega 1 semana, 2 semanas, 4 semanas estudando que nem um condenado, sem planejamento nenhum, você vai ficar exaurido mentalmente, você não vai conseguir pensar. Quando você fica exaurido mentalmente, o que acontece é que o seu rendimento despenca, ele não cai, ele despenca. Por que ele despenca? Porque você está cansado, você não consegue mais absorver conhecimento, absorver informação, não da forma certa, pelo menos. Então, no decorrer do tempo, no longo prazo, você não vai conseguir lembrar, acessar aquela informação com qualidade. E isso vai prejudicar muito o seu rendimento. Bem, por consequência, nós vamos para outro ponto maléfico, que é a falta de motivação. Basicamente, quando você não começa a render, você estuda muito, você está se esforçando, você está lá, mas você está fazendo de forma errada. Mas está lá se esforçando, motivado e pá. E aí você percebe que você chegou no seu limite e não consegue aprender mais nada. E aí a sua motivação, vai despencar também. Por que isso acontece? Porque o seu rendimento não está na maneira que você esperava. Você não chegou com o grau de conhecimento que você estava realmente esperando ter naquele momento. Isso porque você está estudando de forma errada, você está exaurido mentalmente, não consegue assimilar as coisas, não consegue assimilar os assuntos, e aí, consequentemente, você fica desmotivado. E por consequência dessa desmotivação, você acaba ficando com depressão, com ansiedade, porque você sofre uma pressão externa da sua família, dos seus familiares, amigos, mesmo que não seja uma pressão direta, que fiquem te cobrando todo dia, mas você se sente pressionado por eles, porque você tende a atender às expectativas externas dos seus familiares, amigos, o que quer que seja. E aí você acaba ficando ansioso porque você não está conseguindo aprender, você acaba pensando, caramba, eu não vou atingir minhas metas, eu não vou passar, e você já entra num ciclo vicioso de depressão, de ansiedade, de sabotagem, e tudo isso vai aumentando como uma bola de neve. Então você percebe como o simples ato de estudar da forma errada pode chegar nesse ponto de ansiedade e voltar para o ponto de que você vai querer compensar ainda mais, estudando mais ainda, só que ainda assim de forma errada, e aí volta tudo de novo. Perceba como é um ciclo, mas ao mesmo tempo ele é um ciclo,
é uma espiral que ele volta para o mesmo ponto, mas vai aumentando. Você consegue perceber isso? Inclusive, se isso está acontecendo com você agora, comenta aí embaixo. Nós vamos te ajudar, vamos conversar sobre isso. Nós vamos dar dicas ainda muito mais valiosas para que você saia desse ciclo. E aí vem o ponto, chegamos no ponto crítico, onde a sua ansiedade está num ponto tão alto porque você não está rendendo bem e você tinha que render bem e você tem consciência disso. Você chega num ponto tão crítico que começa a perturbar o seu sono. Você chega e não dorme mais direito. Você fica pensando, você fica ansioso, você fica inquieto e você não dorme. E aí, consequentemente, o seu corpo sente isso. E aí, mais uma vez, voltamos para o problema no início. Você não vai conseguir render bem se o seu sono não estiver regulado, se você não tiver com um sono relativamente saudável. Então, você tem que se atentar a isso. Olha só como a tendência é só piorar. Outro ponto que pode surgir aí no meio de malefício nessa situação toda é um distúrbio alimentar. É um distúrbio alimentar. E esse distúrbio alimentar, ele é muito característico de estudantes que estão estudando descontroladamente errado. Você não se alimenta direito, você quer só estudar, você sai correndo, vai de cursinho, vai para aula, vai não sei para onde e acaba não se alimentando direito. Porque você tem aquela necessidade de querer estudar mais para compensar e tudo mais, mas você não está fazendo certo. E aí, mais uma vez, o seu corpo vai sentir, mais uma vez você vai... mais uma vez você não vai conseguir assimilar, mais uma vez vai piorar a sua assimilação de conhecimento e mais uma vez o seu rendimento vai cair e mais uma vez voltamos para o ponto inicial, para o ciclo vicioso. Você consegue perceber como é prejudicial estudar da forma errada? É por isso que muitos estudantes se perguntam, caramba, eu estudo pra caramba, eu estudo muito e não consigo aprender, não consigo passar no vestibular, não consigo passar naquele curso, não consigo passar naquele concurso. Mas eu não sei o que eu estou fazendo de errado, porque eu estou estudando muito. E aí que tá, só estudar por estudar não quer dizer absolutamente nada. E agora nós vamos entender o que você tem que fazer para estudar realmente da maneira certa. Como eu falei, estudar por si só não quer dizer muita coisa. Se você simplesmente sentar na cadeira e começar a estudar, sem planejamento, eu não estou dizendo que você não vá aprender. Com certeza você vai aprender alguma coisa. Porém, o seu rendimento poderia ser muito mais. E como eu falei anteriormente, para pessoas que estão estudando horas, muito tempo, isso no longo prazo não se sustenta. E aí, qual é a solução para que você consiga estudar da maneira correta? Eu vou te dar apenas uma dica para você solucionar esse problema. Organização. Como eu falei para vocês, você não pode sentar na mesa e simplesmente estudar. Não vai dar certo, cara. Isso é um conselho, eu já vivi isso. Na minha época de vestibular, eu era um estudante que estudava por volume. Eu estudava quase que 18 horas por dia. Isso não estou exagerando. Eu ia para o colégio de manhã, fazia cursinho de tarde, estudava aqui não condenado até de madrugada. E teve um ponto que eu fiquei exaurido, eu não aguentava mais. Mas pela quantidade e pela motivação estúpida que eu estava naquele momento, eu consegui passar. Mas se eu estivesse fazendo um curso muito mais concorrido, por exemplo, uma medicina de uma faculdade muito mais concorrida, como é a USP, por exemplo, eu não conseguiria, eu não teria a mínima chance. Porque eu estudava completamente errado. Então, o simples esforço não faz exatamente diferença. A organização, sim, ela vai te trazer o caminho, ela é a ferramenta, na verdade, ela é a ferramenta perfeita para te colocar no rumo certo. Se organizar é o princípio básico para você ter um estudo de qualidade. Você só vai ter esse estudo se você for organizado. Inclusive, estamos lançando, nesse momento, uma série de vídeos lá no nosso Instagram, então já corre lá, que é só para os nossos close friends, nossos melhores amigos do projeto, essa série é sobre a seguinte situação. Eu vou mostrar, na verdade, como estudar do absoluto zero. E eu vou me usar como cobaia. Como é que vai funcionar isso? Eu fiz uma enquete na nossa comunidade do Telegram e lá eu coloquei alguns assuntos que eu não domino e coloquei em votação. Escolheram lá redação, como fazer uma redação nota 1000. É um assunto que eu particularmente não domino nem um pouco. Não faço uma redação há mais de 10 anos, então sou quase zerado em redação, não sei nada. E eu vou provar através dessa série, no meu cotidiano, em 30 dias, como pode ser a evolução
de um estudo, de um assunto que eu não domino, que eu tenho completamente desconhecimento, e como eu posso evoluir rapidamente em 30 dias. Então corre lá que você vai acompanhar isso. Para você participar, você tem que entrar no nosso grupo do Telegram, porque o link do Close Friends está lá no grupo do Telegram. Para você entrar na nossa comunidade do grupo do Telegram, só clicar no link aí na descrição abaixo. Então a organização ela vai sim fazer toda a diferença. Como é que eu faço para estudar? Vou dar uma dica muito rápida e ela é muito poderosa, não perde, olha só. Eu separo meus ciclos de estudo, que eu chamo de ciclos Pomodoro. São ciclos de 2 horas de estudo. Porém, essas 2 horas eu separo em 4 etapas. 4 etapas de 25 minutos. Então eu mesclo duas técnicas, que é uma planilha de estudo bem definida, com a técnica Pomodoro. O que eu faço? Meu estudo em horas, em blocos de horas. Então, blocos de 2 horas. E aí, cada bloco de 2 horas eu separo em 4 etapas, de 25 minutos cada. Entre cada 25 minutos, eu faço um intervalo de 5 minutos. Como é que funciona isso, na verdade? É comprovado cientificamente que a partir de 30 minutos o seu rendimento de fixação de conteúdo cai em qualquer coisa. Então eu estudo 25 minutos focado, sem interrupção. Apenas aquilo, sem celular, sem rede social, sem nada. Eu vou lá e me foco. 25 minutos, pá. Estudei. E aí eu tiro 5 minutos para relaxar. Então eu sento, vou lá no Instagram, vou lá no Facebook, relaxo. Vejo um vídeo no YouTube, dou uma relaxada durante 5 minutos. Acabou os 5 minutos, volto para os 25. Mais 25 minutos focados. Vou lá, foco, estudo. Faço isso 4 vezes. Depois, entre cada 25 minutos, 5 minutos. Isso totaliza 2 horas. Por que é importante isso? Nesse intervalo de 5 minutos, eu estou dando tempo para o meu cérebro descansar e processar toda a informação que eu assimilei durante os 25 minutos. Técnica poderosíssima. Só esse simples fato, o seu rendimento já vai explodir. E aí eu faço aí 4 ciclos de 2 horas. Então eu estudo aí 2 horas. Só que eu não uso só para estudar. Eu já uso para produzir. Eu uso para estudar conteúdo. Eu uso para estudar técnicas, para trazer para vocês. Então eu mesclo. Só que nessa série, a gente vai trazer só para redação. Eu vou fazer um ciclo de estudo de redação por dia. Ou seja, eu vou estudar 2 horas por dia durante 30 dias. Vai ser 60 horas de estudo. 60 horas de estudo só de redação. Para sair do absolutamente zero até um nível aceitável. Muito bom, que eu espero atingir um nível muito bom. Então eu vou estudar 60 horas. Só que eu parcelei isso em 30 dias. E em 2 horas por dia. E essas 2 horas está parcelado em 4 etapas. Então você percebe que o simples fato de se organizar dessa maneira, eu já vou ter uma redução de desgaste mental muito melhor, muito maior. Eu vou ter uma redução de desgaste muito maior. Consequentemente, o meu rendimento vai aumentar e eu não vou ter aí problemas de fixação. Isso é comprovado cientificamente. Não fui eu que inventei essa técnica. Eu simplesmente estou usando ela e mostrando para você que ela funciona. Então, se você realmente quer acompanhar no passo a passo, no dia a dia, eu fazendo isso, vá lá no Telegram para você se inscrever. Tem link aí embaixo, não se esqueça. Lembrando que todo esse conteúdo é totalmente gratuito. Telegram, Instagram, YouTube, curso, e-book, todo o nosso material é totalmente gratuito. Porém, se você quiser dar uma contribuição para o nosso canal, tem um link aí embaixo do Apoia-se, você pode ir lá contribuir com qualquer valor que você ache justo, condizente com o nosso conteúdo. Fica a seu critério. Não se preocupe, se você não puder ajudar a gente de forma financeira, não tem problema nenhum. Você pode simplesmente divulgar o nosso projeto, mostrar para o máximo de pessoas possível, você vai estar ajudando muito a gente continuar fazendo esse processo. Então, pessoal, organização é a alma do negócio. Então não se esqueça disso. Se organizar, se for organizado, você conseguirá sim estudar muitas horas. Estudar 8 horas por dia, 10 horas por dia, facilmente é possível. Se você tem um tempo disponível 8 horas por dia, você consegue. E, inclusive, nos próximos vídeos eu vou te mostrar, fica atento no canal, por isso que você tem que se inscrever. Nos próximos vídeos eu vou te mostrar que é possível você estudar e trabalhar e, mesmo assim, ainda estudar 8 horas por dia. Ah, não é possível. É possível sim, e eu vou te mostrar nos próximos vídeos. O pessoal do Telegram já está sabendo disso, o pessoal das consultorias que nós fazemos gratuitas também já está sabendo disso, mas você só vai participar se você entrar no nosso grupo do Telegram. Então já entra lá, clica lá,
participa da nossa comunidade para não perder absolutamente nada. Então, pessoal, valeu, até a próxima!